Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento do nosso programa Andando com Cristo, chegando com a palavra de Deus até você, sua casa, sua família. É um momento de estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Eu quero te dar um conselho, iniciando aqui o nosso programa, e é um conselho simples, mas é um conselho de grande valia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não tenha para você uma outra regra de fé e de prática que não seja a Bíblia, a palavra de Deus. Senão você vai ficar confuso, você vai ficar sem rumo para a sua vida, um vazio no coração, coisas desta natureza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O que a Bíblia falou é exatamente o sentido da realidade. Então, você fique atento, porque nós vivemos num tempo onde cada um quer criar a sua própria regra de fé e de prática. Outros seguem todo tipo de movimento que passa na sua frente e só tem estabilidade e perseverança para a vida aqueles que têm a Bíblia, a palavra de Deus, como a única regra de fé e de prática. Eu não sei se você tem outras normas de valores, de prática, de fé para a sua vida, mas você pode estar completamente equivocado. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus e a nossa regra única de fé e de prática, tá bom? Hoje nós vamos falar em Romanos capítulo 12, não saia daí. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Nós queremos falar sobre a transformação do século. Fique aí, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, pegue, que depois do intervalo nós vamos utilizá-la em Romanos 12. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2. Esse texto nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto é um grande tratado à nossa fé. Paulo, quando escreveu esta carta aos Romanos, ele escreveu uma carta extremamente doutrinária. Essa epístola de Paulo aos Romanos é uma carta estritamente doutrinária, pura teologia das Escrituras,
a palavra de Deus explicada para nós, o Evangelho de Jesus Cristo explicado para nós. Romanos é o Evangelho sendo explicado, é a beleza do Evangelho sendo trazida à tona. Ela trata da pecaminosidade do homem, ela trata da ira de Deus sobre a raça humana por causa do pecado, e ela trata da justificação pela fé em Cristo, onde o homem encontra perdão para os seus pecados, onde ele encontra alívio para a sua alma, onde ele encontra refrigério para o seu coração, onde Deus justifica o ímpio e o transforma numa nova criatura. A carta de Romanos apresenta o Evangelho, nos mostra a santificação daquele que foi regenerado pela graça de Deus, ela nos mostra a glorificação daqueles que foram regenerados, ela nos apresenta a obra completa de Cristo na cruz por nós. Todo o projeto da salvação de Deus em Cristo é apresentado na carta de Paulo aos Romanos. Se você quer entender o Evangelho, o que Cristo fez pela sua vida, o meu conselho é simples: leia Romanos, leia a carta de Paulo aos Romanos e você vai ver o que Jesus fez por você quando ele morreu na cruz do Calvário. Romanos também nos mostra a questão de como Deus trata com o povo de Israel que rejeitou a Cristo, se ele agora é um povo que não tem mais salvação ou se tem salvação para ele. Obviamente que há salvação para todo aquele que se arrepende. Então a Bíblia nos mostra a amplitude, e essa carta de Paulo aos Romanos nos mostra a beleza do Evangelho e a obra de Cristo aplicada ao coração do pecador, transformando numa nova criatura. E dentro destes textos nós encontramos este de Romanos capítulo 12, quando Paulo vai descrever a nova vida em Cristo. Agora, uma vez salvos, nós temos a graça de Deus nos nossos corações para viver uma nova vida. Então Paulo, ele está aqui conclamando a igreja de Roma, os romanos, os cristãos que habitavam na cidade de Roma, capital do império. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Este rogo é um tipo de chamamento que você não está pedindo alguma coisa, você está implorando. Você está pedindo com insistência, com intensidade. Rogo-vos, eu estou pedindo não só um pedido comum, mas eu estou implorando, eu estou pedindo por misericórdia, que vocês atentam ao que eu vou falar agora, que vocês deem atenção. Isso aqui não é algo de pouco valor, de pouca importância, não que antes fosse, mas é uma forma de chamar a atenção para aquilo que eu vou falar. E ele está falando para irmãos, ele está falando para aqueles que já experimentaram a nova vida em Cristo, e ele está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias de Deus? Aquelas que alcançaram a sua vida, aquelas misericórdias de Deus que perdoou os seus pecados, aquela misericórdia de Deus que não desistiu da sua vida, às vezes quando você mesmo já tinha desistido de você. As misericórdias de Deus são tão traçadas nas Escrituras, porque a palavra misericórdia, ela vem composta de duas palavras: miser, que é miséria, e cordes, que é coração, e na prática é o coração de Deus voltado para a miséria do homem. É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Muitas pessoas falam: Deus, me dá o que eu mereço. Ou então numa conversa fala assim: não, o que Deus achar que eu mereço, Ele me dá. Nunca pense assim, porque o que nós merecemos é a ira de Deus, é o juízo de Deus, é a condenação de Deus por causa dos nossos pecados. E a misericórdia de Deus é exatamente esta benevolência de Deus de não nos dar aquilo que nós de fato merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar
aquilo que os nossos atos merecem, Ele poupar, Ele ter complacência, Ele ter compaixão de nós. Isto é misericórdia. Não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui para contar a história. Não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui agora falando do Evangelho, esta graça maravilhosa de Deus para você que me ouve. Então Paulo está rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus. Ele está chamando a atenção de uma forma intensa. E ele está pedindo aqui: irmãos, eu rogo a vocês que, uma vez salvos, uma vez redimidos, uma vez tratados, uma vez limpos, uma vez perdoados pelas misericórdias de Deus, uma vez incluído na família da fé, uma vez fazendo parte do povo de Deus sobre a face da terra, eu peço, eu rogo, eu imploro a vocês que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos entender isso. Paulo está pedindo aqui aos irmãos que se apresentem e apresentem o seu próprio corpo, a sua própria vida, como um sacrifício vivo a Deus. Como que nós apresentamos a nossa própria vida como sacrifício? Não é fazendo penitência, não é fazendo promessas vãs, não é fazendo caridade para alcançarmos o céu. Nós somos salvos pela graça de Deus quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, somente pela fé e somente pela graça de Deus. Mas ele está dizendo aqui: eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o seu próprio corpo como sacrifício a Deus. Isso aqui ele está querendo, aliás, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos de nos apresentar a nossa vida como um sacrifício constante a Deus, não para conquistar a salvação, que ela já foi conquistada e ela já foi aplicada a nós pelo Espírito Santo, mas esse sacrifício que ele nos chama aqui, que é o culto a Deus, ele está falando aqui de algo que expressa a nossa gratidão a Deus, não uma barganha com Deus, não uma troca com Deus. Deus não faz troca com o ser humano. Deus produziu uma justiça em Cristo e aplicou em nós, pecadores, esta justiça, que é a justiça de Deus, a justiça do Evangelho, a justiça do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo então está dizendo: eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo, apresentem a si mesmo. Não adianta você dar uma oferta, dar um dízimo, dar uma obra de caridade e achar assim: já fiz a minha parte, já estou garantido. Deus não quer algo de você, Ele quer você. É isso que nós temos que entender. Deus não quer algo de nós, um presente, uma coisa banal ou uma coisa material. Deus, Ele quer a sua própria vida. É por isso que está dizendo: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É você se apresentar diante de Deus para cultuá-lo em espírito e em verdade, como um adorador salvo, redimido. O culto racional aqui é para distinguir o culto cristão do culto pagão. No culto pagão, as pessoas se apresentam ali para os seus ídolos, para os seus deuses, da forma da sua criatividade. Eles se apresentam para buscar fortes emoções naquele culto. Eles se apresentam ali exatamente para fazer uma forma de sacrifício com o próprio corpo a Deus, no sentido de rasgar o seu corpo, derramar sangue. Quantos sacrifícios humanos já foram tentados oferecer a divindades pagãs? Então Paulo está distinguindo aqui o culto cristão do culto pagão. O culto cristão é simples, é o adorador diante do adorado, é a criatura diante do Criador, é o pecador diante do santo.
Por isso que é um culto racional, porque ele é norteado pela palavra de Deus. Ele não é norteado pela mente, pela imaginação e pela criatividade humana. Ele não é norteado pelos ventos de doutrina. Deus estabelece na sua palavra a forma como ele quer ser adorado pelos seus remidos. É por isso que está dizendo aqui um culto santo, vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Culto racional é o culto revelado nas Escrituras Sagradas. Tem nada a ver com racionalismo, frieza, engessamento, como pensam alguns, não. O culto racional é o culto revelado nas Escrituras. Deus revela aqui na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado por nós. Não ficou por nossa conta adorar a Deus de acordo com a nossa criatividade, um fazendo cópia do outro. Um teve uma criatividade, aí o outro copia aquilo, põe dentro da sua igreja. Quantas igrejas que vivem aí de vento de doutrina, porque o líder entende que o culto é de acordo com a criatividade do pastor, e um quer entrar na igreja plantando cambalhota, outro com a fumaça no púlpito, e cada um com uma artimanha humana. Não é assim. O culto é racional. O culto é prescrito, ele é registrado nas Escrituras. Deus estabelece a forma como Ele quer ser adorado, e nós, pastores, não podemos querer prestar a Deus um culto de acordo com a nossa criatividade, mas de acordo com a palavra de Deus. Deus estabelece a forma como Ele quer ser adorado pelos seus adoradores. Por isso que Paulo fala que é um culto racional, revelado na palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre a transformação do século. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos falando hoje em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E esse texto nós estamos aprendendo o nosso dever de cultuar a Deus, o nosso dever de prestar a Deus um culto de acordo com aquilo que Deus mesmo estabelece na sua palavra, e não de acordo com a nossa criatividade humana. Por isso que Romanos 12, 1 fala que o vosso culto tem que ser racional. Não pode ser aquela catarse semelhante ao culto pagão, que vai falando coisas, falando, mexendo com as emoções até entrar em transe. Não é esse o culto cristão. O culto cristão é norteado pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. O segundo versículo fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É um grande desafio nosso
viver no mundo, mas não nos contaminarmos com o mundo, continuarmos sendo zelosos nas coisas de Deus. Muitas pessoas se perdem na vida porque em algum momento ele para de querer agradar a Deus e começa a querer agradar o mundo. Começa a esquecer de agradar a Deus e lembrar de agradar os homens. Começa a deixar o parâmetro das Escrituras e começa a se pautar pelos parâmetros da sua cultura. Não, mas a minha família era assim, de uma família assim. Não, a nossa cultura é esta. Toda cultura foi contaminada pelo pecado. Toda cultura humana, desde o primeiro mundo até o mais canibal dos homens, toda cultura foi afetada pelo pecado. E toda cultura tem elementos do pecado que precisam de redenção. É por isto que a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Todas as formas de vida encontram valores e princípios na palavra de Deus. E os princípios do Evangelho não agridem a cultura de ninguém. Os princípios do Evangelho se aplicam a qualquer cultura sem agredi-la e pode trazer redenção para aquilo que o pecado contaminou daquela cultura. Então Paulo está dizendo aqui, não se conformem com este século. A palavra conformar aqui é você tomar a forma do século. Quando uma igreja ela começa a se secularizar, abandonar a palavra de Deus e tomar a forma do século, ela começa a se decompor. Por isso a palavra conformar, a ideia de você assumir a forma do mundo. E quando a igreja toma a forma do mundo, ela entra em decomposição, porque ela começa a se deformar, ela começa a ficar confusa, ela nem consegue ser igreja direito e ela nem consegue ser mundo direito. É papel da igreja ser sal da terra e luz do mundo, não se conformar com o século. É o sal que contamina a carne, não é a carne que contamina o sal. É o sal que tempera a carne, não é a carne que tempera o sal. É a igreja que tempera o mundo, não é o mundo que vai temperar a igreja. Então Paulo está dizendo aqui, não vos conformeis com este século. Há uma tendência natural no coração da gente de se acomodar ao século. É como você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem disso. É quando o seu filho chega para pedir para ir em algum lugar, participar de algum ambiente, e você fala, filho, não é aconselhável você estar nesse lugar, nesse ambiente, e ele vira para você e fala, mas pai, mãe, todo mundo faz. Se conformar com este século é exatamente isso, papai, mas todo mundo faz isso, todo mundo vai. E como é difícil às vezes explicar para um filho ou para uma filha em certa idade da vida que ele não é todo mundo, ela não é todo mundo. O sal da terra, a luz do mundo, não pode se deformar. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, não vos conformeis com este século. Nós vamos às vezes, de tanto ouvir na mídia, na televisão, na internet, na escola, na rua, na vizinhança, no dia a dia, a gente começa a se conformar, a achar que é normal. E nós estamos sendo encorajados, nós estamos sendo exortados, nós estamos sendo avisados a não nos conformarmos com este século. Cada século tem os seus desafios, cada século tem as suas perversões, cada era. E aqui a palavra século, aion, exatamente definir eras, tempos. Ah, mas no tempo do meu pai não era assim. Não era mesmo, pode ter certeza, mas os princípios eram os mesmos. Os valores que estavam sendo quebrados e querendo ser quebrados eram os mesmos.
Não nos conformar com este século implica não apenas em resistirmos ao século, no aspecto de não concordarmos com o século, mas o texto nos dá uma responsabilidade a mais aqui. Não basta você não concordar com o século, mas o texto fala assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você transforma um século? Nós vivemos uma era de muitas ideologias, nós vivemos uma era de muitas inversões de valores. O certo está se tornando errado, o errado está se tornando certo. Você está sendo privado da liberdade de concordar ou discordar das coisas, e exatamente no momento que se busca tanto a democracia no nosso país, os valores estão ficando de cabeça para baixo, e quem se levanta para falar contra esses valores que estão de cabeça para baixo são taxados de fascistas, são taxados de algum tipo de fobia, não é? São taxados de ignorantes, fundamentalistas. Basta não concordar com alguma ideologia inclinada do nosso século, alguma ideologia desajustada do nosso século que traduz os valores do céu, os valores do reino de Deus, os valores da palavra de Deus, os valores do cristão. Basta nós discordarmos desta inversão de valores que tem deturpado os bons valores de uma sociedade, que você é taxado, rotulado de todas essas coisas, mas não importa, é nosso papel não apenas não nos conformarmos com esse século, mas transformá-lo. Transformá-lo não implica apenas em palavras, mas em ações. Implica em vivermos uma vida reta, implica em amarmos até os nossos inimigos, implica em, se alguém te bater numa face, não revidar, não dar a outra face, seguir o exemplo de Cristo. Nós vivemos a era que as pessoas querem revidar, vingar, elas estão com ódio no coração umas das outras. E quando falamos do amor de Deus, quando falamos da graça de Deus, não, quer vingança, resistência. E às vezes nós precisamos de aprender a dar a outra face. Então, não basta apenas não conformar, nós somos chamados para transformar com o estilo de vida de Cristo. Se você quer transformar esta era, você vai ter que aprender a viver segundo o modelo de vida de Cristo, segundo o estilo de vida de Cristo. Amar como Ele amou, isso é uma revolução. Perdoar como Ele perdoou, isto é uma revolução. Servir como Ele serviu, isso é uma revolução. Falar como Ele falou, no sentido de transmitir as palavras do reino dos céus, isso é uma revolução. Não se moldar a este século, mas viver uma vida justa, mesmo que você seja abusado, mesmo que vão rir de você. Talvez você é um jovem, não quer passar por ridículo, mesmo que você tenha que passar por ridículo. Ridículo é a inversão de valores. Ridículo é não viver segundo os valores da vida eterna. Ridículos é você jogar a sua vida pela janela, jogar a vida na lama e se contaminar com os valores invertidos deste século. A palavra de Deus está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E aqui diz: segundo a renovação da vossa mente. Nós estamos precisando de uma renovação da mente na nossa sociedade brasileira. Pararmos de repetir o que os outros falam, passarmos a olhar valores contundentes que sempre foram o berço, a base da nossa sociedade.
olharmos para a palavra de Deus. Se o seu vizinho, se o seu amigo não quer, ele vai se acertar com Deus, mas você olhar para a palavra de Deus, esta é a revolução da nossa era. A verdadeira revolução não é com armas, não é pichando o muro de ninguém, não é afrontando ninguém, não é se opondo à ordem social, não. A verdadeira revolução, a verdadeira transformação é aquela transformação da mente pelos valores da palavra de Deus. Se você quiser experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas falam assim para mim: pastor, eu gostaria muito de saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida está aqui, ó. É vontade de Deus que você transforme esta geração pela renovação da sua mente, que você não tenha vergonha do Evangelho, que você não tenha vergonha de ser chamado um filho de Deus, mesmo que abusem de você, porque os valores invertidos não são os seus, são os valores deste mundo. Sejam firmes, operantes, sejam cidadãos de bem dentro da nossa sociedade, seja uma pessoa que valoriza os valores eternos da palavra de Deus, porque esses valores temporários, eles se acabarão logo, mas os valores eternos ficarão para todo sempre. A renovação da mente, tão necessária, mas só o Evangelho pode transformar e renovar a sua mente. Creia em Jesus como seu Salvador e você vai experimentar a verdadeira transformação da sua mente. Que Deus abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa e orar pela sua vida e pela sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, claro, e também a audiência aqui da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Nossa gratidão a você que nos acompanha. E fica o convite para estar no próximo domingo às 9 horas da manhã aqui na nossa escola dominical e às 19 horas no nosso culto. E aqui você tomará pé das demais programações da igreja, das quais, claro, você também é nosso convidado, nossos grupos familiares, nossos departamentos internos, cursos e etc, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Ó Deus, nós agradecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Deus de ternas misericórdias, e isto é a causa de não sermos consumidos na Tua ira, porque quem, ó Deus, poderia suportar a ira do Senhor? Não há mortal algum, não há homem algum, não há mulher alguma, no maior da sua ignorância, que possa suportar a ira do Senhor. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos amou, e em Cristo a tua ira foi aplacada, para que nós não pudéssemos, ó Deus, ter a tristeza
de ter que suportar a ira do Senhor. Aliás, nós não suportaríamos. Portanto, nós bendizemos o teu nome. Oramos pelos nossos ouvintes, telespectadores agora que ouvem a tua palavra, que a tua graça opere abundantemente nesses corações, trazendo vida, trazendo graça, trazendo renovo. Eu peço ao Senhor que esteja derramando a tua graça sobre os nossos telespectadores agora e oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados e continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense.